Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, muito bom dia a todos e todas. Hoje é sábado, 5 de junho de 2021. Estamos no ar com o programa Conteúdos do Paradireito, pela emissora RCI-AM 1320, Rede Comunicadora Iguaçu, diretamente da cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Vamos lembrar que, segundo o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, o Paradireito é a ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas, do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais, ou pensionizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente, na vivência e paravivência da mega-fraternidade, porque o Paradireito é para todos. Estamos aqui apresentando o programa Conteúdos do Paradireito, eu, Thaís de Oliveira, e meu companheiro de rádio, Eliel Queiroz. E temos a honra de receber o professor Eduardo Vicenzi. O Eduardo, ele é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná, com pós-graduação em MBA aplicado em Sistemas ERP, e é voluntário da Conscienciologia desde 97, docente tenepsista desde 99. Reside fora do Brasil desde 2003, primeiramente no México e a partir de 2006 na Alemanha, país onde reside desde então. Na condição de pesquisador independente da Conscienciologia, tem se dedicado com maior profundidade aos temas afetividade e reurbanização extrafísica, aos quais foram temas de palestras, entrevistas e cursos. Com o tema Maturidade Afetiva, ministrou diversas vezes o curso no Brasil e no exterior, sobretudo na Europa, além de escrever artigos e verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia. Atualmente, está escrevendo um livro sobre este tema. E o tema de hoje é Saúde Afetiva e o Exercício do Paradireito. Então, passo a palavra agora para Eliel e seja muito bem-vindo, professor Eduardo. Bom, Eduardo, muito bem-vindo a sua presença aqui na rádio, nosso programa de conteúdos do Paradireito. E se você também quiser dar as boas-vindas para os nossos ouvintes, pode ficar à vontade. E a gente depois começa a fazer as entrevistas. Tá bom, muito obrigado aí pela oportunidade, né? E aqui estou falando diretamente da Alemanha, então para mim já é à tarde, né? Vocês estão pela manhã. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que eu tenho bastante afinidade e gosto muito de pesquisar e de falar a respeito. Muito bom, Eduardo. Eduardo, então, para a nossa primeira pergunta, para a gente poder fazer, né, trocar essa informação entre Paradireito e afetividade, o que seria, na verdade, ou como você poderia definir saúde afetiva? Essa é uma pergunta assim, bem pertinente para a gente começar, né, para que a gente possa definir o que significa saúde afetiva, porque parece uma coisa meio abstrata, né? O que é a saúde? Como é que eu faço o referencial para identificar se eu tenho saúde afetiva ou se está faltando saúde afetiva? Então, eu estou definindo saúde afetiva, aquela condição em que a gente tem mais autonomia, por exemplo, para tomar as decisões, aquela situação em que você não depende de outros, da aprovação ou de cumprir expectativas alheias. Ela também se traduz pelo estado de bem-estar, de bom humor, de desdramatização das coisas, a ausência, por exemplo, de surtos emocionais, por exemplo, como raiva, como angústia, como irritação, mágoas, né? Então, todos esses processos emocionais, eles denotam que está faltando um pouco de saúde afetiva. Então, a saúde afetiva é o bem-estar, né? Você está em paz com você está em paz com o mundo, e você ter uma produtividade com menor incisão de erros nas suas escolhas, nas suas decisões. Então, quando falta saúde afetiva, a tendência nossa é cometer mais erros, a gente tomar as decisões com base na necessidade de suprir as nossas carências afetivas.
e isso faz com que a gente erre muito nas decisões, a produtividade acaba caindo, né? Ou seja, a oportunidade evolutiva de a gente estar aqui nessa dimensão para aprender, para vivenciar as coisas, para tentar coisas novas, elas vão ficar prejudicadas se você não tem uma saúde afetiva, tá? E o que a gente pode entender é que a dificuldade, né, é a identificação da saúde afetiva, porque a saúde afetiva ela é muito individual, ela depende de cada pessoa. Então, se você tem um grau de maturidade menor, o seu referencial para você medir o grau de saúde afetiva, ele é diferente, né, de um para outro, tá? É bastante subjetivo. Mas, em linhas gerais, essa definição que eu coloquei aqui de bem-estar, de maior autonomia nas decisões, de desnecessidade de cumprir expectativas alheias, isso aí denota um grau de saúde afetiva. Beleza, Eduardo. E a gente fazendo um paralelo agora, né? Qual é a relação que você faz dessa saúde afetiva ou dessa afetividade com o paradireito? Então, pela própria definição, né, que a Thais leu, o paradireito ele tem a base na fraternidade, ou numa fraternidade mais expandida, né, que também a gente pode falar como uma mega fraternidade, uma maxi fraternidade, quer dizer, uma fraternidade que se expande além do convencional, do normal, que vai para outras dimensões, para outras consciências, independente do estado delas. Então, a afetividade, a fraternidade tem na base a afetividade. Se eu não tenho uma saúde afetiva boa, se a minha autoestima não é boa, se eu tenho carência de afeto ou carência de autoafeto, basicamente eu identifico como carência de afeto, ou seja, por nós mesmos, como sendo a base para você construir uma afetividade com outras consciências. Então, a relação está, se eu desenvolvo o meu processo afetivo, se eu desenvolvo o meu autoafeto, que implica numa autoestima saudável, não baseado, por exemplo, na prepotência ou naquela autoconfiança maior, mas simplesmente no sentimento de afeto por si mesmo, você diminui o grau de conflitos internos que você tem. As suas necessidades, elas vão ser mais facilmente saciadas. Com isso, você, em vez de ter a atenção voltada para dentro de você, para resolver esse desequilíbrio afetivo, que é a falta de afeto, você tem capacidade de doar mais afeto, de sentir maior empatia pelas outras consciências. Então, essa capacidade de você doar afeto está muito conectado com a sua condição de autoafeto, ou o seu equilíbrio, né, de você estar, vamos dizer assim, em dia com a sua necessidade afetiva sendo atendida regularmente. E isso vai promover para você uma maior expansão, você vai sentir melhor com você mesmo, e com isso você não projeta os teus conflitos para outras pessoas. O grau de empatia vai aumentando com isso, e você vai expandindo o seu afeto para mais consciências, inclusive até consciências que não gostam de você, ou que não são cosmoéticas, vamos dizer assim, nas atitudes, mas você tem uma compreensão maior, porque você partiu de uma compreensão de você mesmo, da compreensão gerou um sentimento de autoafeto, o autoafeto diminuiu os seus conflitos internos, então você não precisa colocar atenção para dentro de você, e você pode externar esse sentimento de afeto para outras consciências. Então, essa expansão desse senso de fraternidade, ele está na base do paradireito, porque você começa a visar o bem-estar do outro, ou seja, o direito dele é o mesmo seu. Você está em paz com você, você está bem resolvido do ponto de vista afetivo, saciado, né, nas suas necessidades, que ela é permanente, né? Você nunca se sacia totalmente, você necessita da afetividade, das trocas afetivas, como se fosse um alimento do dia a dia. Quer dizer, todos nós precisamos de afeto
nós somos seres afetivos e cognitivos, ou seja, a gente tem a parte da cognição, do desenvolvimento, da intelectualidade, da racionalidade, do conhecimento, da aprendizagem, e tem as necessidades de afeto, afeto por nós mesmos e as trocas afetivas, que é essa troca de afeto nas relações interpessoais. Então, aí está a base da afetividade, a importância de a gente desenvolver a nossa maturidade afetiva, de alcançar maior grau de afetividade, para que você possa vivenciar o paradireito. Porque senão você vai ficar mais emocional, você vai ficar mais voltado para o seu mundo interno, desviando a atenção para as consciências, né, que precisam, às vezes, mais do seu afeto, da sua fraternidade, da sua assistência. Então, é essa aí que eu vejo a relação direta da afetividade com o paradireito. Né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode fazer, Thais. Professor Eduardo, muito bacana esse tema, né? E eu queria saber, assim, para quem está começando nessa caminhada de descoberta, né, de autoafeto, né, que tem relações com baixa autoestima, quais seriam umas dicas, passo a passo, para a pessoa, né, começar a trabalhar a autoafetividade cosmoética? Até é boa a colocação em relação à afetividade, né, e à cosmoética, porque o que acontece, que se a gente não identifica, primeira coisa, a gente teria que identificar essas nossas necessidades afetivas. Tem pessoas que simplesmente querem funcionar, como se fosse uma máquina, né? Eles vêm aqui, eles têm que produzir, eles trabalham, aí às vezes, né, se a pessoa tem filhos, ela tem que cuidar dos filhos, é para a escola, é na profissão, é no supermercado, e aquela rotina vai, como se diz assim, monopolizando a atenção da pessoa, e ela nem se dá conta que ela tem um nível de necessidades afetivas que não estão sendo atendidas. Com isso, aumenta o conflito interno dela, porque ela está em desequilíbrio, né? E ela começa a projetar esse desequilíbrio para fora. E ela não consegue enxergar que, na verdade, está faltando essa vivência, esse suprimento afetivo que ela está negligenciando. Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo de como que você pode trabalhar a afetividade. Primeiro, você fazer um autodiagnóstico. Será que eu tenho carência afetiva? Será que eu estou bem satisfeito comigo mesmo, com a minha vida? Eu tenho queixas, eu tenho reivindicações, eu tenho necessidades que eu não estou atendendo devidamente. Por que eu não estou me sentindo tão bem? Então, quando você começa a partir do você não estar se sentindo bem, já é o primeiro indício para você pensar, eu vim na vida intrafísica para ser feliz. Todos nós viemos com esse propósito. A gente vem para a vida intrafísica para evoluir, para aprender e para executar, colocar em prática tudo que a gente aprende em favor da nossa evolução, em favor da evolução dos outros. E se isso não está ocorrendo, tem algum problema. Então, você já começa por aí. O incômodo, o mal-estar, a insatisfação com você mesmo é um grande obstáculo para você, é o ponto de partida, né? Para você começar a fazer esse diagnóstico de você, e a partir daí você vai nas causas. Quais são as causas disso, né? Então, aí a gente pode falar aí, né, ao longo aí dessa entrevista, mais dicas de como que a gente pode identificar as nossas necessidades. Então, a primeira coisa é você aumentar o seu nível de autoconhecimento, porque se você não aumenta o nível de autoconhecimento, você não sabe identificar o que você precisa, qual que é a sua necessidade. E é isso que está acontecendo na sociedade. As pessoas saem em busca de coisas que a sociedade prega. Olha, se você tiver isso, você vai ser feliz. Olha, é disso que você precisa. Então, se você não identifica, você se submete às lavagens cerebrais e as pessoas começam a dizer para você o que você precisa para ser feliz, o que você precisa para resolver os seus problemas afetivos. E sempre coisas externas, ou seja, comprar algo. A sociedade de consumo induz você a comprar algo. Ou você conquistar cargos, posições, bens, posses. E isso porque a pessoa não identificou as necessidades dela. Aí ela sai em busca de uma necessidade que não é real. E mesmo quando ela alcança, ela não se sente satisfeita, porque ela foi atrás de uma necessidade que é falsa, que foi induzida pelas crenças dela.
Então, o autoconhecimento seria uma dica, assim, bem fundamental para que a consciência possa fazer esse diagnóstico da necessidade afetiva dela, para começar o processo de maturidade, né, no campo da afetividade. Logicamente, o conhecimento também implica nisso aí, o conhecimento geral das coisas, né? A cognição precisa aumentar. Você não é só afeto, né? Se você não tiver cognição junto, você não entende a realidade no teu redor, você vai ter mais insegurança, você vai sentir mais medos, e isso aí diminui a qualidade de vida, né? Beleza, Eduardo, muito bom o seu esclarecimento, eu acho muito importante isso. Então, o que acontece? Agora eu vou ler a pensata, tá? E a gente discute isso no próximo bloco, e aí eu faço uma síntese, né, desse primeiro bloco, que é uma coisa que eu achei muito importante, e depois a gente discute isso, e aí eu chamo os comerciais com a Thaís. Então, a pensata, ela é o seguinte: o alicerce da autotransafetividade é a isenção cosmoética. Tá? Isso é uma coisa para depois a gente discutir no próximo módulo. E uma síntese que eu achei bastante interessante dentro desse contexto, é porque dentro do ciclo evolutivo, dentro da questão do paradireito, existe o processo de interprisão, processo de vitimização, e tem um processo de recomposição. E eu consegui ver, pelo que você colocou, a importância da afetividade nessa recomposição. E quando você faz essa recomposição com o outro, eu tenho que recompor com afeto. Eu tenho que recompor da melhor forma possível. E a afetividade é uma ferramenta muito importante nesse processo. Para a gente chegar na libertação, a gente tem que recompor primeiro. E a gente começa recompondo justamente quando você trabalha bem a afetividade. Quando você trabalha a autoafetividade para fazer a heteroafetividade. Então, essa relação na minha recomposição é fundamental. E quando eu chego a desenvolver meu afeto, a minha saúde afetiva, nesse aspecto, eu vejo que eu conquistei, eu não estou mais na vitimização e também não estou na interprisão. Então, eu estou caminhando para um processo mais libertário nas minhas relações interconscienciais. Então, eu achei muito bacana essa primeira parte que você trouxe, que traz muito essas relações e me fez refletir muito sobre isso. Então, agora eu vou chamar, então, os comerciais, Thaís. Vamos fazer uma pequena pausa para os nossos comerciais. Se você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio RCI AM 1320, no Facebook Sempre RCI e no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito na RCI Rede Comunicadora Iguaçu, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com o nosso entrevistado Eduardo Vicenzi. Então, Eliel, agora é com você. Obrigado, Thaís. Estamos no nosso segundo bloco agora. E no bloco anterior a gente falou sobre a nossa pensata. E aí, Eduardo, você quer comentar a pensata ou você quer que eu leia de novo a pensata para você? Pode ler de novo para a gente... Tá. Então, a pensata do bloco anterior é: o alicerce da autotransafetividade é a isenção cosmoética. Você poderia comentar? Sim. Esse termo autotransafetividade, então, é uma afetividade que extrapola essa afetividade normal que a gente conhece em relação às pessoas. Porque a afetividade, do modo geral, a gente tem afeto por algumas pessoas e você cria um determinado vínculo, um apego com essa pessoa. Então, com isso, você cria um certo favoritismo. Então, tem uma relação de família, às vezes tem a relação até com parceiro ou parceira, por exemplo, de uma dupla, né, de um casal, e essa relação, ela envolve, às vezes, coisas assim, mais de posse, um pouco mais de apego, de uma conexão maior, cria um favoritismo,
E a isenção cosmoética é essa de você tratar todo mundo, né, com um afeto que transcende esse afeto normal de paixão, de apego, por um sentimento expandido de fraternidade que ela é totalmente isenta. Com isso, você consegue ter uma cosmoética, porque você não vai favorecer um que você gosta mais em detrimento de uma outra consciência que às vezes é mais necessitada da tua atenção, do teu afeto e da assistência, do que aquela que você tem em maior ligação afetiva. Então, a autotransafetividade, ela transcende esse afeto dessa relação pessoal com alguém e ela se torna mais isenta. Você tem afeto por todas as consciências, identificando que todos têm valor e a cosmoética está aí nessa isenção, né? Bacana, muito bom, Eduardo. Achei muito bacana a sua explicação. Eu acho que a gente acaba até refletindo coisas até diferentes em relação a isso e a complexidade que envolve o para-direito, né? Quando você vê o direito para todos e você coloca essa situação, é uma situação que envolve justamente esse amor universal, essa doação universal. Mas aí, então, a gente vai começar as nossas perguntas, né, desse segundo bloco. E a primeira que nós temos aqui é em que grau, né, a carência afetiva ela pode impactar nas relações interpessoais e essas interrelações pessoais relacionadas à questão do para-direito. Então, como eu tinha falado no primeiro bloco, né, se você tem um estado de carência afetiva, o que você vai fazer? Você vai voltar a atenção para você para sanar esse desequilíbrio, essa falta de afeto. Ela falta de afeto gera um desequilíbrio. Você está faltando algo, então você não está pleno na tua manifestação. A reação automática de nós é voltar a atenção para dentro da gente para resolver, para sanar esse desequilíbrio. Com isso, você se torna mais egoísta, você vai pensar mais em você, porque você tem um problema para resolver, você não está se sentindo bem, está desconfortável a situação, você desvia a atenção para o outro e você traz atenção para você. A partir daí, do egoísmo, que vem dessa condição de necessidade de afeto que não está sendo atendida, você vai impactar nas relações interpessoais. Por exemplo, você vai cobrar afeto dos outros. Você vai cobrar atenção. A pessoa não está te dando a devida atenção. Você está carente, precisa de atenção dela. Aí ela não dá aquela atenção que você está precisando. E aí você começa a criar um conflito com ela. Você começa a brigar com ela. A pessoa quando cria um conflito com outra, o que ela está querendo dizer é me dá afeto, senão eu vou brigar com você. É assim em casa, com o filho, com a mãe, a criança que chora, ela quer afeto. A gente brigando, reclamando com o outro, sabe, de alguma coisa externa, no fundo, é o afeto que está faltando. Você está em desequilíbrio, você começa a ver problemas em tudo. Aí, então, a tua autocobrança, ela se externa, ou se projeta na cobrança do outro. Aí o outro, sendo cobrado, vai se sentir também como se ou você manipula ele pela culpa, ou ele vai tentar se afastar de você. Então, na hora que ele se afasta, já está um problema aí de relação afetiva, né? De relação interpessoal, né? As relações interpessoais, elas são impactadas pelo nível de carência. Quanto mais carente afetivo você tiver, mais difícil é de você ter uma vida de relação, né, com outras consciências em harmonia. A tendência é ter conflitos, queixas, né, reclamações, cobranças. E isso é a base. Então, aí interfere no para-direito, diretamente, né? Se nem com a relação interpessoal você está em bem, quanto mais com o para-direito, que é o direito que se estende a consciências que até querem prejudicar você, porque elas têm alguma queixa do passado com você, uma conta que quer cobrar de uma outra vida, por exemplo. E pode ser uma consciência extrafísica que já passou pela morte, né, biológica, está na dimensão extrafísica, o para-direito se estende ao direito dela também de cobrar um afeto que você não deu, ou um desafeto que você gerou com ela numa outra vida. Né? E então, às vezes, a gente até encontra pessoas nessa vida
E logo de cara já tem um impacto assim, né? Ou você simpatiza, às vezes você fica indiferente, e outras vezes você tem uma antipatia gratuita pela pessoa. Então isso é uma continuidade de vidas, relações afetivas que você teve no passado. Agora, se você está carente, você quer resolver o seu problema primeiro. Aí nasce o egoísmo, do egoísmo nasce a anticosmoética. Você começa a não medir muitos esforços para saciar a tua necessidade. Com isso, você invade o direito do outro. O seu direito está em primeiro lugar. Só que o seu direito nasceu de uma carência de afeto. E você não identificou, não sabe como saciar, e vai cobrar do outro o afeto que você não soube suprir, né, por você mesmo. Aí tem um ponto que eu gostaria de fazer um adendo, e como que você pode me ajudar a entender melhor, Eduardo, a situação? Porque quando a gente trabalha na questão do afeto, parece que o afeto é uma coisa externa. Alguém que quer me suprir. Nós somos educados assim, né? A criança tem a amamentação, ela recebe todo esse processo, e a gente acaba aprendendo ao longo da vida que todo afeto é um processo quase que praticamente externo. E aí, para mim ser mais doador, eu tenho que romper essa situação. Por isso que a gente fica, às vezes, sem saber que eu estou necessitado, eu estou carente afetivamente. Que a pessoa espera de fora esse preenchimento do afeto. Então, em que momento a gente quebra isso? Ou em que momento a gente tem autoconsciência de que é importante você saber das suas necessidades afetivas para poder supri-las e assim tornar mais doadora? Normalmente isso aí, ele ocorre, né, às vezes com crises mesmo, de saturação. Por exemplo, você está ali naquela cobrança, né, achando que sempre o afeto tem que ser de fora. Isso você tem toda a razão, é assim que funciona. A gente acha que a falta de afeto é de fora. Você nunca identifica que, na verdade, é falta de autoafeto que é a base de tudo. E aí, se você não identifica que está faltando autoafeto, você quer suprir o autoafeto com outro tipo de afeto, que é o heteroafeto, ou seja, o afeto que vem dos outros para você. E aí você se torna um saco sem fundo. Você pode receber um monte de afeto dos outros e você nunca está satisfeito, porque, na verdade, a parcela de autoafeto só cabe a você, é afeto de você para você mesmo. Então, a pessoa, geralmente, ela se dá conta disso quando ela está num estado de saturação, de tanto conflito, ela entra numa crise e ela começa a desconfiar. Será que o problema não é comigo? Será que são os outros que são o problema? Os outros é que criam problema para mim, para a minha vida, que me impedem de ter bem-estar, de ser feliz? Será que não sou eu? Às vezes uma crítica que alguém faz para a pessoa, olha, você só pensa em você só reclama, né? Parece que está de mal com a vida. E, de repente, a pessoa num dado momento, vem um flash de lucidez dela, fala, puxa vida, eu estou sempre mal-humorado, estou sempre reclamando, estou sempre brigando, exigindo coisa das pessoas. E aí ela começa a identificar que talvez ela tenha algum problema, né? E principalmente quando ela tem relações com várias pessoas, e, de repente, aquelas pessoas se afastam dela, né? E ela não entende por que se afastam dela. E aí, de repente, ela começa a ver, puxa, eu estou ficando sozinha, gostaria de ter uma companhia e não tenho mais. Porque ela cobrou tanto os outros, que os outros se afastaram. Aí, talvez, ela comece a voltar. Será que não é o problema comigo? Será que não é eu que crio o conflito com as pessoas e não as pessoas que criam conflito comigo? Ou elas não me entendem? Será que é porque eu não me entendo? É por isso que, se eu mesmo não me entendo, eu quero que os outros me entendam. Entende? Então, esse é o ponto-chave, sabe, Eliel? Se a gente descobre isso, que o problema está nessa parcela de autoafeto, você começa a alcançar maior saúde afetiva, maior maturidade afetiva. Bacana, Eduardo. Muito, muito interessante essa situação. E aí, a gente gostaria até de aprofundar um pouquinho mais como que o ouvinte, né, a pessoa que está escutando a rádio hoje, né, como que ele sabe, né? Como saber se somos carentes afetivos? E como aferir esse grau de saúde afetiva? Como que eu percebo que eu estou carente? Porque às vezes eu reajo no dia a dia e nem percebo que aquilo que eu estou reagindo é uma carência afetiva. Então, como que a gente consegue
identificar isso e aferir isso? Que dica você puder dar para a gente? A primeira coisa que eu vejo assim é o diagnóstico, de você perceber de que você não está bem com você, que você não está em bem-estar. Então, é o primeiro ponto para você identificar que tem algum problema. Outra, quando você tem uma necessidade muito grande de reconhecimento pelas coisas que você faz. Então, por exemplo, você faz alguma coisa e você espera uma retribuição, ou você espera um reconhecimento, você espera um elogio, você espera um aplauso. Essa dependência, por exemplo, de você tomar decisão, né, de tomar uma decisão, e você prefere perguntar para alguém, ou você prefere se apoiar em alguém, porque você não tem a autoconfiança para tomar as decisões. Então, aquela pessoa que tem uma decidofobia, né, uma fobia, um medo de decidir, porque se ela decide errado, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir por baixo, ela acaba não decidindo. Então, uma pessoa que tem dificuldade de decidir, ela já pode identificar que ela tem uma carência afetiva. Se ela precisa de reconhecimento, se ela precisa de aprovação, de cumprir expectativas alheias, ela também é uma forma dela identificar que ela está num estado de carência afetiva. O nível de conflito que cria com outras pessoas, por exemplo, também é um indicador de que elas têm um nível de carência afetiva. Essa cobrança dos outros indica também isso aí. Por exemplo, também a pessoa que foge de responsabilidades. Entende? Tudo que é um trabalho que exige mais responsabilidade, que tem uma possibilidade maior de você cometer um erro, você acaba não assumindo aquilo, você empurra para o outro fazer. Por exemplo, a pessoa que vive na zona de conforto, né? O que é a zona de conforto? Ela se manifestar, fazer somente aquilo que ela sabe fazer bem, que ela conhece bem, que ela sabe que a possibilidade de erro é nula, porque ela domina aquilo. Aí ela não ousa a ir além dos limites, a ultrapassar os limites dela. Porque se ela vai fazer algo novo, ela vai aprender, ela não sabe. Então, logicamente, ela vai cometer erro, ou ela está muito mais propensa a cometer um erro, porque ela está fazendo algo que é novo, ela está superando os limites dela. Aí ela não decide, ela fica na zona de conforto. Ela vai, por exemplo, fazer só uma tarefa que ela sabe fazer muito bem, porque todo mundo aplaude no final, sai com excelência. Mas se você dá uma tarefa mais complicada, que ela ainda não domina, ela vai recuar, porque ela fala assim, e se eu fracassar? O que vão pensar de mim? Como é que vai ficar a minha autoestima? Já não está boa. E se eu errar, vai ficar ainda pior. Então eu vou ficar na zona de conforto. Só que com isso, ela não evolui, porque a gente vem para cá para evoluir, para aprender coisas novas. Se você faz sempre as mesmas coisas muito bem, né, porque você faz tantas vezes e às vezes várias vidas está repetindo aquilo, você não está crescendo, você não está evoluindo, você precisa aprender coisas novas. E para fazer coisas novas, você vai ter um estresse a mais para você fazer essas coisas, você vai ter uma possibilidade maior de erro, a gente aprende a acertar errando. Né? O problema é a gente repetir os erros, mas erros novos são ótimos, porque você está aprendendo, e com aquilo você ganha mais autoconfiança. Ganhou autoconfiança, olha, aqui, ó, tua autoestima já vai para cima. O teu autoafeto já vai. Você vai sentindo mais útil, você vai sentindo que você está progredindo, o teu senso de evolução, ele está fortalecido. E isso é uma das bases do autoafeto, o senso de autoevolução. Você sentir que você está evoluindo e não está estagnado na evolução, tá? Então, basicamente, eu poderia dizer que isso aí são indicadores para você observar, né? Não, muito pertinente o que você colocou, acho que é muito importante. Então, eu vou ler aqui a nossa segunda pensada, né, desse segundo bloco, para que na próxima a gente possa estar respondendo, tá? Então, a pensada é a transafetivologia traz a lucidologia, né? Então, vou repetir. A transafetivologia traz a lucidologia. Engraçado, lucidez e a transafetividade. E aí, só para a gente concluir esse bloco, que eu achei muito interessante, Eduardo,
E você fez uma coisa para me refletir, né? Que, assim, culturalmente, nós somos treinados cognitivamente a receber um afeto quando a gente faz uma coisa boa. Então, quando você faz uma coisa ruim, você não ganha afeto. Então, inconscientemente, a gente tem uma dificuldade de lidar com os erros, justamente por causa disso. Às vezes, eu quero fazer as coisas tudo certo, porque fazendo as coisas certas, eu tenho afeto. Né? Às vezes a gente é educado assim, ó, menino, não faça isso, menino, faz aquilo. E aí você tem uma premiação de fazer certo com o afeto. Então, a gente acaba negociando ou entendendo o afeto como uma coisa que tem que ser sempre fazer uma coisa boa para ser merecedor desse afeto. E aí o que você está trazendo é uma coisa para a gente sair dessa zona de conforto. O erro faz parte do aprendizado. Engraçado, quando a gente erra, é onde você exercita no outro o afeto dele. Porque, de um certo modo, quando a pessoa tira a gente do sério, ou quando a pessoa faz alguma coisa que às vezes é imatura, aí mostra o nível de afetividade que você tem pelo outro. Porque ser afetuoso com pessoas que é igual a mim é fácil. Agora, com pessoas que têm maturidade diferente da minha, aí são outras situações. E aí, esse bloco você ajudou muito a entender essa situação e entender essas relações. Muito bacana. E aí eu vou chamar, então, a Thaís para os nossos comerciais. Então, vamos fazer uma segunda pausa aí para os nossos comerciais. E você que está nos escutando, nos acompanhe no endereço da rádio, RCI AM 1320, no Facebook, sempre RCI, e no canal do YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Voltamos então a apresentar o programa Conteúdos do Paradireito, na RCI Rede Comunicadora Iguaçu. Infelizmente, estamos entrando no nosso último bloco, dando prosseguimento ao nosso bate-papo com o professor Eduardo Vicenzi. Eliel, com você. Obrigado, Thaís. Bom, gente, infelizmente estamos chegando no nosso último bloco, né? É um assunto muito interessante que está trazendo aqui, e as correlações da afetividade com o paradireito é muito interessante. E aí, Eduardo, vamos começar então pela a última pensata, né, do bloco anterior, que aí eu vou ler novamente e você, por favor, fazer o comentário, que a transafetivologia traz a lucidologia. O que você comenta sobre isso? Isso aí está bem pertinente, né? Ou seja, você expandir, né, transcender o seu afeto normal, esse afeto de apego, né, para um afeto expandido, ele vai aumentar a sua lucidez. Porque o que impede a lucidez é justamente essas necessidades afetivas não atendidas. Então, isso restringe a nossa lucidez, a gente fica mais emocional, menos racional. As decisões são feitas muito mais na base do imediatismo, de você receber alguma coisa em troca, né, em termos afetivos, do que você usar a racionalidade e o discernimento para você decidir. Tranquilo. Então, nós vamos para a primeira pergunta desse bloco, que é o seguinte, Eduardo. Como alcançar a maior maturidade afetiva? Qual seria o limite, né, ou o referencial de saúde afetiva? Então, o alcance da maior maturidade afetiva, então, ele implica no seguinte, a palavra-chave é autovalorização, ou senso de valor próprio, que é um termo que eu cunhei para designar isso. Você só consegue desenvolver a sua afetividade, o seu amor próprio, o seu senso de autoafeto, a partir da valorização, ou da autovalorização. Você pode ver que a gente dá afeto para aquilo que você atribui um valor. Ou seja, atribuir valor a alguma coisa, né, é dar afeto. Então, a base eu dou afeto para aquilo que eu valorizo. Se você não tem um senso de autovalor
bem instituído, bem constituído, você vai ter dificuldade nas suas manifestações de alcançar o maior grau de maturidade efetiva. Agora, para você ter a valorização, você ter um senso de valor próprio com base realista, você precisa desenvolver ou aprofundar o autoconhecimento. Porque o princípio é o seguinte, eu só posso amar verdadeiramente alguém que eu conheço profundamente. Se eu não conheço profundamente, é aquela paixão, por exemplo, né? Que você cria uma ilusão, depois você conhece a pessoa, você se desilude, porque você criou uma imagem dela na sua cabeça, e aquela imagem se desfez pela realidade. Então, o autoconhecimento profundo é a base do autoafeto. Assim como para ter afeto pelo outro, eu preciso ter um conhecimento. Por exemplo, uma mãe vai sentir amor até mesmo para alguém que é um marginal, sabe, um traficante, ou alguém que cometeu está na marginalidade, mas é aquela consciência, ela recebe afeto da mãe, ou a mãe entende ela, porque conheceu desde criança, como que era desde o acompanhamento, né? E vai vendo até os problemas, às vezes, que a consciência tem, por que ela se manifesta assim. Porque nenhuma consciência ela é má na essência, a consciência é boa na essência, ela se comporta mal, anticosmoeticamente, ou porque ela não tem experiência, ou porque ela está doente, e essa doença é justamente a falta de afeto. Um trauma afetivo faz a pessoa não conseguir assimilar, não conseguir compreender aquilo, gera uma revolta, e daquela revolta ela se perde aí no mundo afetivo, e isso aí que vai gerar todos aqueles problemas até que você comentou, Eliel, daquelas fases, né, de você interprisão, depois a vitimização, depois você se recompor, né, de se reconciliar com as pessoas, né? Então, o autoconhecimento é uma forma indispensável para você desenvolver a maturidade efetiva. Quanto mais você se conhecer, mais você vai compreender as tuas deficiências, aonde que você errou, por que você errou, você desdramatiza, você conhece traços que você não sabia, talentos que você desconhecia, que é o que você precisa para usar, colocar em prática, que vai aumentar a tua autoconfiança, que vai aumentar a tua autoestima. Então, isso eu vejo que é como dois pontos fundamentais. Entender que é o senso de valor próprio, e todo mundo busca a valorização. Você pode ver, você faz a criança, quando é pequena, ela faz alguma coisa, aí você diz, né, puxa, muito bem, que ficou tão bonito o teu desenho, que trabalho bem feito, parabéns, você é ótimo. Então, você precisa disso, né? Você precisa desse aporte para você ganhar mais maturidade. Então, é a valorização, você procura se valorizar. Agora, o que acontece, às vezes, é se você vai com uma valorização com base superficial. Por exemplo, valorização de algum traço seu que você tem, uma autoimagem que você procura vender para os outros, né? Uma valorização forjada, né, com base em uma comparação com outras pessoas, para vocês terem um senso de superioridade. Vem a arrogância, por exemplo, que é uma forma distorcida de valor próprio. O valor próprio, você se coloca no mesmo valor de todas as consciências. Você não tem necessidade nenhuma de se sentir superior para aumentar sua autoestima. Isso é uma besteira, é um erro. Tá? Com isso, você não alcança a maturidade efetiva. Bacana, Eduardo. E aí nós vamos para a segunda, que seria assim, quais os principais obstáculos, né, para alcançarmos o maior grau de saúde afetiva? Então, o que impede da gente poder alcançar esse maior grau de saúde afetiva? Então, a primeira coisa que impede, né, primeiro, é o baixo nível de autoconhecimento, e a falta de autoconhecimento, ela vem muito de uma crença, Eliel, que a gente pensa o seguinte: se eu conhecer, me aprofundar no autoconhecimento, eu vou descobrir coisas negativas a meu respeito, ou seja, traços, fardos, né, defeitos, que eu não quero nem ver isso, porque a minha autoestima já não está boa. Agora, se eu vou entrar no autoconhecimento, e eu vou descobrir coisas do meu passado,
por exemplo, uma retrocognição de alguma vida sua do passado, e você descobre que você fez algo muito mal, eu vou me sentir muito mal com isso. Então, aí a pessoa ela fica numa superficialidade no autoconhecimento. Então, esse é um grande obstáculo. Um outro obstáculo é ela fazer as reciclagens intraconscienciais. Sem reciclagem, você não evolui. Então, os problemas, é claro que todos nós vamos ter. A gente está aqui na vida intrafísica justamente porque a gente não é maduro o suficiente, né? Até o referencial de maturidade nosso é aquele compatível com o nosso nível de evolução. Ninguém pode exigir de uma criança que se comporte como adulto. Mas se você é adulto e se comporta como um adolescente, tem alguma coisa errada. E é esse referencial que a gente busca. A saúde afetiva, a maturidade afetiva, é você se manifestar de acordo com o teu nível evolutivo, de acordo com o nível de cognição que você tem, o nível de experiência que você já tem. Se infantilizar, por exemplo, é um grande obstáculo. Um outro obstáculo é os mecanismos de proteção do ego. E isso a gente usa muito, por exemplo, justificativa para erro, não assumir erro, não aceitar crítica de outros, né? Aí você empurra a responsabilidade para outro, né? Até dizem, né, que errar é humano e colocar a culpa no outro é mais humano ainda, porque é justamente isso que a gente acaba fazendo. E até algo que você comentou também no bloco anterior, é que a gente está num processo de lavagem cerebral. Então, um outro obstáculo grande é a eliminação de crenças falsas a respeito da realidade e ao nosso respeito. A realidade o quê? A realidade externa é a realidade do valor da consciência. O nosso valor ele não se mede se comparando com outras pessoas. Não é pela nota que você tira na escola. Não é de você ser melhor do que alguém em alguma área de atividade. Não é a quantidade de erros que você comete que mede teu valor. Até o contrário, a pessoa às vezes que não comete nenhum erro é porque não está fazendo nada de novo, está só repetindo. E a pessoa que está errando, ela está tentando fazer algo diferente, ela está ousando superar os limites dela. Então, isso é um obstáculo. O outro obstáculo que eu acho muito grande é aquilo que impede você de ter autoafeto, que é as autoculpas, sentimento de culpa de ter feito alguma coisa errada e você não se perdoa com aquilo. Aí, se você não se perdoa, o que você faz? Você vai se autocastigar. O autocastigo é você não se achar merecedor das coisas, não merece ser feliz. Tem aquela herança, às vezes, religiosa, de achar que o pecador tem que pagar pelos pecados. Aí a pessoa se submete a determinadas autovitimizações, ela mesma se castra de ter alguns benefícios na vida, porque ela se sente que ela é culpada, ela não merece ter uma vida feliz. Então, esse sentimento de crença nasce da sociedade, no modo geral, desde criança, como você falou, a gente é doutrinado, você tira nota boa na escola, eu te dou um presente. Então, o presente é o afeto que eu estou te dando, eu estou negociando com você, eu faço chantagem, né, afetiva para você. Como você precisa de afeto, você vai fazer o que eu quero. Começa a manipular as pessoas, né? Então, a crença falsa a respeito do teu valor, o que mede o teu valor, é um grande obstáculo. A autoculpa é um outro grande obstáculo. E a falta de autoconhecimento é a base, é o primeiro, né? E essa falta de autoconhecimento vem dessa dificuldade, dessa crença, desse medo de aprofundar no mundo intraconsciencial. E eu vejo, pela minha experiência, não tem nada do que se envergonhar, não tem nada por que se sentir culpado, você tem que se sentir responsável. Os erros que você comete, você vem para reparar, né? Mas não querer assumir ou se sentir culpado com isso, não é uma boa. E aí, Eduardo, vamos para a última, já pegando a tua vivência, que você morou no México, atualmente está na Alemanha, então você tem experiências de diferenças culturais dentro do âmbito, do campo da afetividade. E o que você consegue perceber nesses países que você vivenciou, né, tanto no México quanto na Alemanha, a atuação do campo afetivo? Tem diferença nesses aspectos culturais? Como que você enxerga isso? Olha só, Eliel, a primeira coisa a gente tem que entender o seguinte, toda a consciência, todos nós temos as mesmas necessidades básicas de afeto.
Então, isso é universal, a necessidade de afeto é universal. O que muda é a mesologia, é a influência do meio, da cultura, que faz com que você ou reprima o seu processo afetivo, ou você se expanda, ou você se solte mais. Então, isso é o que eu notei que é a variação. Eu dei aula no México, dei aula nos Estados Unidos, dei aula em alguns países da Europa, como a Suécia, como a Finlândia, como Portugal, Espanha, Londres, né, a Alemanha, naturalmente, a Romênia. E aí o que eu noto? Que esses países latinos, como Portugal, México, Brasil e Espanha, o pessoal tem uma facilidade maior de vivenciar o afeto. Eles são mais passionais, né? Eles mostram mais. Se você compara a mulher com o homem, a mulher tem uma inteligência afetiva mais desenvolvida, a meu ver. Porque quando eu dou o curso de maturidade afetiva, eu dei em vários desses países, eu dei esse curso aí, né? E aí eu noto que a maioria dos alunos são sempre mulheres, assim, esmagadora, tipo no mínimo 70%. Porque elas têm uma liberdade maior para expressar os sentimentos. Elas são mais sensíveis? Sim, mas elas vivenciam mais o afeto. O homem, ele reprime, porque a cultura reprime ele. Ele não pode chorar. Homem não chora, menino. Né? Você vai passar vergonha. Aí, então, ele reprime aquele sentimento e, às vezes, ele passa a exercer uma racionalidade artificial ou mecanismos de compensação para aquela repressão. Então, eu tenho notado assim, na Alemanha, existe uma repressão afetiva maior. O pessoal tem dificuldade de lidar com o afeto. Eu vejo a mesma coisa na Finlândia, quando eu vejo aula, por exemplo, dava aula, as pessoas elas não gostavam de perguntar na aula, porque elas não queriam se expor, com medo de ser avaliada. Mas no intervalo elas iam perguntar para você, como é que é aquele negócio que você explicou mesmo? Você pode explicar para mim? Entende? Aí, então, essas são as variações que eu vi, assim, de cultura, né? De alguns lugares que eu dei aula, não só o meu próprio curso, né, de maturidade afetiva, como também aulas normais aí de conscienciologia que eu dei nesses países, tá? Beleza. E aí, para a gente poder fechar esse bloco, Eduardo, eu vou ler a nossa última pensata, e aí você faz um comentário sobre essa pensata, e aí já entra no processo de despedir dos nossos ouvintes do programa de hoje, tá bom? Então, a pensata é o seguinte: a afetividade inicial é o da maternidade. A afetividade sexual é da adultidade. A max-fraternidade vai além da dupla evolutiva. A autotransafetividade, ela é vivenciada, por fim, de maneira plena, teaticamente, pela Consciex Livre, CL. Você comenta sobre essa pensada. Essa aí é um crescendo que a gente vê. Por exemplo, a mãe, né, a maternidade, ela tem aquele sentimento, aquele apego, né? Então ela tem dificuldade até de enxergar os próprios defeitos que os filhos têm, né? Parece que o filho é perfeito para ela não enxerga isso porque ela é uma extensão do afeto dela, né? É como se fosse uma extensão dela. Então, se o filho tem defeito, eu também tenho, porque nasceu de mim. Então, eu procuro não ver isso. Mas é um amor protetor. Então, é uma coisa muito mais voltada para o ego. Já na dupla ou da adultidade, na maturidade da adultidade, vai para a sexualidade, que é uma forma de você expressar a sua afetividade através da sexualidade. Essa combinação de como que você junta uma coisa com outra. Aí a dupla evolutiva, quando você tem uma visão já dentro do paradigma consciencial, você visa a evolução, otimizar a evolução de todos, ela já vai num patamar mais alto a afetividade. E aí na transafetividade da Consciex Livre, são aquela consciência que já não reencarna mais, né? Quer dizer, não ressoma, não vem para a vida intrafísica mais, porque já alcançou um grau de maturidade máxima do campo afetivo e cognitivo. Isso também acompanha a cognição. Beleza. Você quer despedir do pessoal? Olha, eu agradeço muito aí a oportunidade, né, de estar aqui falando com vocês. Foi um prazer, né, falar sobre esse tema que eu gosto bastante. E aí fica para uma próxima aí encontro, né? Seria muito bom de ter com vocês novamente. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo.
Thaís, então, eu queria agradecer também, né, ao nosso público. Foi muito enriquecedor, né, o processo hoje da temática sobre afetividade para direito, e é muito gratificante a gente poder estar trocando isso com todos que estão nos ouvindo agora, tá? E aí, então, agora eu passo para o nosso fechamento final para a Thaís. Chegamos, então, ao final do programa. Eu, Thaís Oliveira, professor Eliel Queiroz, agradecemos a presença do professor Eduardo Vicenzi, aos espectadores e ouvintes que nos honraram com a sua participação. Queremos também convidá-los para a próxima semana, no mesmo horário, sintonizar com a Rede Comunicadora Iguaçu RCI AM 1320, no Facebook, sempre RCI, no YouTube da Paradireitologia. Lembrando que o Paradireito é para todos. Muito obrigada.